Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje eu vou conversar com você sobre a CPI que está sendo aberta no Senado. Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O rádio é notícia com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa Jornal de Campina Grande, trazendo para vocês sempre as principais notícias do dia. Primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado será presencial para a eleição do presidente. Um dos indicados, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, é favorável ao modelo híbrido, ao citar que oitiva de testemunhas deve ser feita presencialmente. O modelo híbrido também é defendido por outro integrante da CPI, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que cobrou a instalação imediata do colegiado. Essa CPI, ela tem várias consequências. E uma dessas consequências é que é possível que ela sirva para catapultar candidaturas. É o caso, por exemplo, das candidaturas ao Senado e ao governo do Estado. Criada nesta terça-feira no Senado, a CPI da Covid deve se firmar como uma vitrine para senadores que são potenciais candidatos nas eleições do próximo ano. Dos 11 membros indicados por blocos partidários como titulares da CPI, os membros titulares, inclusive, nós falamos no programa de ontem, 6 dos 11, melhor dizendo, podem disputar governos estaduais e 2 devem concorrer à reeleição ao Senado em outubro do ano que vem. A CPI irá investigar ações e omissões da gestão Jair Bolsonaro na pandemia e a aplicação de verbas federais repassadas aos estados. Foi criada após a determinação do STF, medida que irritou o presidente e provocou novo desgaste na relação entre os poderes. Por tratar da pandemia da Covid-19, assunto mais relevante do país no momento, e por acontecer em um ano pré-eleitoral, a CPI tem um cenário ideal para ampliar o capital político de seus membros. Nas sessões da comissão, eles terão um espaço para demonstrar capacidade de trabalho, defender aliados e fustigar potenciais adversários nos estados. Tradicionalmente, as CPIs com grande repercussão no Brasil costumam servir de vitrine para seus membros. A CPI dos Correios de 2005, por exemplo, catapultou nomes como Eduardo Paes, do Democratas do Rio de Janeiro, ACM Neto, do DEM da Bahia, e Gustavo Freud, do PDT do Paraná, que posteriormente elegeram-se, respectivamente, Eduardo, prefeito do Rio, ACM de Salvador e o Gustavo Freud, de Curitiba. Na CPI da Covid, o principal membro do campo governista será o senador Ciro Nogueira, do PP, que comandará a parte da tropa de choque de Bolsonaro na comissão, atuando como uma espécie de anteparo para preservar o presidente. Em meio de mandato, o senador é pré-candidato ao governo do Piauí no próximo ano e, com o apoio de Bolsonaro, tentará romper a hegemonia do grupo do governador Wellington Dias, do PT, que trabalha o nome do secretário estadual Rafael Fonteles, também do PT, para a sucessão. Outro membro governista da CPI que já anunciou publicamente que pretende concorrer à reeleição do próximo ano é o senador Jorginho Melo, do PL,
pré-candidato ao governo de Santa Catarina. Na CPI, Melo terá a oportunidade de mirar a artilharia contra o governador afastado Carlos Moisés, que é alvo de um processo de impeachment pela compra sem licitação de 200 respiradores que nunca foram entregues. Carlos Moisés foi afastado do cargo pela primeira vez em março deste ano. Desde então, quem comanda o estado é a vice-governadora Daniela Rainer, que está sem partido e é aliada de Jorginho Melo. Também governistas, os senadores Eduardo Girão do Podemos e Marcos Rogério do DEM podem concorrer, respectivamente, aos cargos de governo do Ceará e de Rondônia em 22. Eleito de forma surpreendente em 18, Girão deve ser o nome da oposição no Ceará e polarizar nas urnas com o candidato da base do governador Camilo Santana, ainda não definido. Girão foi o senador que propôs e colheu assinaturas para a criação da CPI da Covid, para investigar estados e municípios, que acabou sendo unificada com a comissão criada para investigar o governo federal. Então, todo mundo tem a perder e a ganhar com a comissão parlamentar de inquérito. E quem vai perder e quem vai ganhar vai depender muito de como a comissão irá trabalhar. Essa comissão parlamentar de inquérito tem fato determinado, pretende investigar a atuação do governo federal, particularmente do Ministério da Saúde, no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. O Brasil é hoje o epicentro da pandemia da Covid-19. Temos o maior número de mortos por dia do mundo. E já faz um tempo que está assim. Se juntar os outros países, nós estamos com uma média aí de 1/3 das mortes diárias por Covid-19. É tanta gente morrendo que há quem não acredite que está acontecendo uma pandemia e diga que os mortos estão sendo inventados. Interessante que o morto por Covid, ele meio que desaparece da sociedade, porque num dos primeiros sintomas, o indivíduo sabe que já está com o vírus, então a tendência é que ele comece a se isolar, já se isola da sociedade, desaparece do convívio. E aí os passos posteriores de tratamento envolvem inclusive o isolamento, o indivíduo some da sociedade e de repente morre. Infelizmente, os dados mostram que 80% dos pacientes que entram em UTI pública no Brasil morrem. Algumas unidades de terapia intensiva estão funcionando de forma extremamente precária. Em algumas cidades do Brasil, já falta o remédio necessário, as drogas necessárias para manterem o paciente sedado, desacordado, enquanto está entubado, recebendo oxigênio através de equipamentos de respiração artificial. E ontem eu vi uma reportagem que eu fiquei extremamente impactado. Reportagem feita em Rondônia. Os pacientes do hospital praticamente abandonados na UTI. Num dos pacientes foi constatado que havia larvas na boca do paciente. Por falta de limpeza, o paciente desacordado, larvas entrando pela boca do paciente junto com um tubo de intubação. É algo desumano. Pacientes amarrados nas camas porque já não há mais disponibilidade dos remédios necessários
para manterem o paciente dormindo, sedado, como deve ser. É uma situação de calamidade pública, uma desumanidade como nunca vista nesse país. Estamos regredindo nos nossos indicadores econômicos, mas estamos regredindo ainda mais no que nós chamávamos de Sistema Único de Saúde. O SUS nunca foi tão impactado por uma doença como está sendo pela Covid. A opção do governo federal de tentar tratar a doença com remédios experimentais fracassou. E como não havia um plano B, também não foi possível, como ainda não é, suprir de oxigênio as unidades de terapia intensiva que estão precisando de forma nunca vista de uma quantidade enorme de oxigênio para manterem os pacientes vivos. Muitas unidades de terapia intensiva privadas estão lotadas. Paciente com plano de saúde e tudo mais, tendo que ser atendido no SUS, porque não há vagas mais. Filas para entrar em UTI, filas já da morte, porque pacientes estão morrendo aguardando a vez em vários lugares do país. Então há um fato determinado a se investigar, e a investigação provavelmente encontrará provas cabais de que houve incompetência, que houve má gestão, não só do governo federal, mas também de governadores e prefeitos. Todos devem ser responsabilizados. Eu quero ver se haverá coragem dos senadores da República de responsabilizar os políticos que deixaram o povo que votou neles morrer. É uma insanidade o que está sendo feito no país no que diz respeito ao combate à Covid-19. E essa não é uma opinião pessoal, não é nem uma opinião, é uma constatação técnica. Notas emitidas recentemente pela Organização Mundial de Saúde atestam o que estou dizendo. Epidemiologistas do mundo inteiro observam estupefatos o que está acontecendo no nosso país. Países estão fechando as fronteiras e impedindo voos para o Brasil com medo da contaminação pelos vírus que nós estamos criando. Viramos uma espécie de caldeirão do vírus. Estamos cozinhando variantes que provavelmente em breve pularão inclusive a imunidade trazida pelas vacinas que já estão no mercado. A CPI está aberta e vai funcionar. Primeira reunião será presencial, conforme decisão do presidente do Senado, presidente do Congresso, o senador Pacheco. Quem tem os detalhes, direto de Brasília, é a repórter Érica Christian. Por 10-1, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de instalação da CPI da Covid. O veredito responde a uma ação dos senadores do Cidadania, Alessandro Vieira, de Sergipe, e Jorge Cajuru, de Goiás. No julgamento, o Supremo deixou claro que as investigações deverão ser feitas agora, independentemente das medidas restritivas da pandemia, mas esclareceu que caberá aos senadores decidirem se as reuniões da CPI serão presenciais, virtuais ou semipresenciais.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no entanto, já anunciou que a primeira sessão ocorrerá presencialmente. Uma instalação presencial em razão da eleição do presidente e logo na sequência a definição de um relator. A partir daí, o presidente da CPI, junto com o relator, os demais membros, definirão, dentro da regra do funcionamento presencial, quais os atos podem ser praticados pela CPI pelo sistema remoto, pelo sistema virtual e com isso garantir que a CPI funcione normalmente. Um dos indicados para a CPI, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defende sessões remotas para a votação de requerimentos e presenciais para a oitiva de testemunhas e investigados, mas ponderou que a palavra final será do colegiado. Os parlamentares que integram a comissão parlamentar de inquérito, cada um é um investigador julgador. Portanto, o modelo presencial é o modelo que deve prevalecer. Obviamente que alguns atos, alguns procedimentos da comissão pode ser feito no modelo remoto. A solução é inteligente, de bom conselho, seria um modelo híbrido. Mas isso estará a cargo do presidente da comissão, ouvindo, obviamente, o plenário da comissão. Outro integrante da CPI, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também defende um modelo híbrido com reuniões presenciais e remotas, mas cobrou o início imediato das investigações. Eu entendo que é necessário que a CPI comece a trabalhar desde já. Essa é a expectativa da população brasileira. Essa urgência também obedece à necessidade de nós conseguirmos produzir alguns avanços para o enfrentamento à pandemia que está agora no seu momento mais crítico e, como tal, eu acho que nós devemos começar a funcionar de imediato. Ainda não há uma data para a primeira reunião da CPI da Covid, mas que deverá ocorrer após o feriado, já que foram convocadas sessões do Congresso Nacional para os dias 19 e 20. Da Rádio Senado, Érica Christian. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Muito bem. A CPI vai sair e, como tudo indica, será muito difícil para o governo contê-la, mantê-la sob controle, evitar que as investigações constatem o óbvio. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um artigo que foi publicado no jornal O Globo de hoje. Um artigo escrito pelo Miguel Nicoleles, que é médico, neurocientista e professor catedrático da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Portanto, um cientista com C maiúsculo. Miguel Nicoleles escreve no Globo o seguinte texto que eu vou ler para vocês agora. Como um gigantesco navio sem capitão, singrando desgovernado por um oceano viral que rotineira e impiedosamente ceifa, num intervalo de 24 horas, perto de 4.000 vidas brasileiras, número equivalente ao total acumulado de mortes reportadas pela China em toda a pandemia. A combalida nau chamada Brasil sofreu nos últimos dias mais uma série de golpes devastadores. Como se não bastasse ter de combater uma pandemia fora de controle em meio a um colapso sem precedentes de todo o seu sistema hospitalar e, no processo, ter se tornado um verdadeiro pária internacional, o Brasil assistiu atônito à escalada vertiginosa do pandemônio político que o assola. Rotulado de forma quase unânime pela imprensa internacional como inimigo público número 1 do combate à pandemia de Covid-19 em todo o mundo, o atual ocupante do Palácio do Planalto deu claras demonstrações públicas e notórias de estar perdendo qualquer tipo de controle, se algum dia o teve, do caos semeado por ele mesmo, desde a ascensão ao maior cargo da República.
Acuado pela decisão do STF de obrigar o presidente do Senado Federal a instalar uma CPI para investigar a conduta do governo federal no combate ao coronavírus, isolado e demonizado pela comunidade internacional e tendo sua tentativa de interferência nas Forças Armadas repudiada simultaneamente pelos comandantes das forças, das 3 armas, o presidente da República parece ter achado um novo moinho de vento para chamar de seu inimigo preferido, os cientistas. Numa declaração proferida aos berros, numa de suas aparições públicas em Brasília, o gestor e principal responsável pela maior catástrofe humanitária da história da República Brasileira vociferou contra a comunidade científica brasileira e mundial, presume-se, nos seguintes termos: cientistas canalhas, se não tem nenhum remédio para indicar, cale a boca e deixe o médico trabalhar. Ao indivíduo que transformou imagens de infindáveis fileiras de covas rasas, sendo abertas às pressas por todo o país, no mais visualizado cartão postal do Brasil atual, em todo o mundo, ao mandatário que selou o destino de centenas de milhares de brasileiros cujas mortes poderiam ter sido evitadas, levando o Brasil ao ponto em que as mortes em um mês podem superar os nascimentos pela primeira vez, ao gestor que impediu a compra de dezenas de milhões de vacinas quando elas ainda estavam disponíveis no mercado internacional, ao propagandista que estimulou a população a usar medicamentos sem nenhuma eficácia comprovada contra o coronavírus, ao presidente que nunca ofereceu uma palavra de consolo ou solidariedade a uma nação ferida e golpeada mortalmente como nunca antes na sua história e que negou qualquer ajuda digna a milhões de brasileiros que diariamente convivem com a perda irreparável dos seus entes amados, enquanto tendo de tomar a monstruosa decisão entre morrer de fome ou de Covid, a ciência e os cientistas brasileiros só têm uma resposta a oferecer: basta! No momento em que todos nós brasileiros testemunhamos a manifestação de uma bifurcação trágica e decisiva, é preciso dar um basta definitivo, decisivo e inequívoco aos inúmeros crimes perpetrados contra os brasileiros de hoje e os que ainda hão de nascer, antes que seja tarde demais. Tarde demais para salvar centenas de milhares de vidas que ainda podem ser salvas. Tarde demais para salvar o que resta das instituições e da democracia brasileira. Tarde demais para evitar que o país cruze o limiar de um ponto de onde serão precisos anos ou décadas para que dele se possa retornar. Em nome dos 362.180 brasileiros que pagaram com a própria vida pelo maior ato de incompetência e inépcia da nossa história, em nome de todas as famílias das vítimas desta que já é a maior tragédia nacional, em nome da preservação do Brasil como nação e, finalmente, em nome da garantia de um futuro digno para as futuras gerações de brasileiros, chegou a hora de remover do posto o carcereiro inominável que nos transformou a todos em prisioneiros, potencialmente condenados à morte, seja de fome ou de asfixia, isolados de todo o mundo e vivendo diariamente à mercê dos delírios e desmandos de alguém que, por atos e palavras, renunciou voluntariamente às suas responsabilidades
constitucionais de proteger a qualquer custo o povo brasileiro de uma guerra de extermínio contra um inimigo letal. Texto de Miguel Nicoleles, que é médico, neurocientista e professor catedrático da Universidade Duke, nos Estados Unidos, publicado hoje no jornal O Globo. Eu não concordo completamente com o texto do Nicoleles, mas é preciso dizer que há bastante verdade no que ele informa. O desprezo e a forma até desrespeitosa que o presidente Jair Messias Bolsonaro se refere aos cientistas é algo difícil de entender. Por quê? Por que tanta virulência contra a ciência? De onde vem isso? Qual é a conveniência de um líder político que no meio de uma crise sanitária resolve negar a ciência médica? Não tem uma explicação muito plausível a não ser um senso de sobrevivência gigantesco. Um senso de sobrevivência que o leva a monitorar diariamente as redes sociais, na tentativa de saber o que pensam e o que querem os seus seguidores na rede. E apresentar todos os dias a esses seguidores aquilo que eles querem: alguém para odiar. O presidente se tornou um influencer. Vocês sabem o que é um influencer, né? É um novo tipo de cínico que está em ascendência devido à comunicação digital. O influencer, ele influencia as pessoas ou é influenciado por elas? Porque o trabalho do influencer é alimentar a sede dos seus seguidores por determinado conteúdo, por aquilo que ele tem sempre a repetir e a dar. E para manter acesa a militância, seja você um influencer de moda ou de exercícios físicos, um coach comportamental ou de beleza, o que faz um influencer diariamente? Liga a câmera e fala para os seus seguidores aquilo que eles querem ouvir, com o objetivo de obter deles o aplauso que garante legitimidade, curtidas, comentários, engajamento, que garante legitimidade aos posts publicados. Então repare, a legitimidade não está no que é dito, no conteúdo do post. Está na quantidade de curtidas, de comentários e no engajamento desse post. A verdade se estabeleceu quantitativamente. E o presidente da República, como todos sabem, é um fruto dessa revolução digital. Chegou ao poder pelas mãos da Cambridge Analytica, do Facebook, do Steve Bannon, do marketing digital agressivo e invasivo que, ao quebrar o sigilo telemático dos cidadãos,
lhes oferece conteúdo diariamente para que se saciem e se mantenham satisfeitos e odiando cada vez mais. Temos um influencer político no governo. E, a meu ver, pode ter outra explicação, é óbvio, mas uma das explicações, suponho, seja essa. Porque não tem outra explicação para você ter aqui um problema só possível de ser solucionado com médicos e cientistas. E excluir os médicos e cientistas da solução para dar atenção a meia dúzia de curiosos, de amigos próximos, cheios de ideias mirabolantes. Você está com o Jornal de Campina Grande e as principais notícias do dia. Sigamos com as manchetes do dia. Principais manchetes em destaque nos portais de notícias do país. Começando aqui com destaques nacionais. CPI da Covid foi criada para combate político e atingir Bolsonaro, diz Ciro Nogueira, líder do Centrão, na manchete de capa do portal da Folha de São Paulo de hoje. Pela segunda vez em ano, teste de Eduardo Paes dá positivo para a Covid, o prefeito do Rio. Desigualdade social e Bolsonaro agravam pandemia no Brasil, mostram estudos. Militares e indicados políticos ocupam saúde indígena e agravam crise sanitária. Catástrofe humanitária, dizem Médicos Sem Fronteiras sobre o Brasil. Bolsonaro comete 2 erros em afirmações sobre novo toque de recolher na Argentina, diz o jornal Folha. Diretor-geral da Polícia Federal decide trocar chefe no Amazonas, que pediu investigação contra Salles. Polícia de São Paulo detém rei dos cassinos em nova operação contra jogos de azar. Câmara volta a discutir prisão pós-condenação em segunda instância. Esses alguns dos destaques de capa de hoje do jornal Folha de São Paulo, que destaca aqui as principais notícias do dia. Vamos agora às manchetes dos portais de notícias da Paraíba, que trazem as notícias locais aqui do estado da Paraíba, de Campina Grande, começando com o Mais PB de João Pessoa. Hoje, 15 de abril, João Pessoa vai exigir título de eleitor e comprovante de residência para novos vacinados. Estudantes da UFPB vão ganhar chip para acesso à internet. 1.600 serão beneficiados. MP, o Ministério Público, denuncia ex-prefeitos de Cabedelo por suposto esquema envolvendo terrenos na Operação Checkmate. Governo da Paraíba adere ao Pacto Nacional pela Primeira Infância. Paraíba tem a segunda menor taxa de ocupação de UTI no Brasil, diz Fiocruz. Estados Unidos expulsam 10 diplomatas russos e anunciam sanções. Câmara aprova a criação do consórcio petropolitano na Grande João Pessoa. Paulo Gustavo está sem hemorragia, mas o estado ainda é crítico. Medidas ampliarão vacinação, diz Aguinaldo, após encontro com o ministro. Esses os principais destaques de capa de hoje do Mais PB. Vamos agora aos destaques de capa do Jornal da Paraíba.
Prefeitura de João Pessoa se compromete a priorizar segunda dose da Coronavac. Acordo é para que a vacinação seja retomada no máximo em 24 horas após o recebimento do próximo lote. A Prefeitura de João Pessoa deixou milhares de pessoas sem vacinas. Pessoas que estavam para tomar a segunda dose chegaram lá, cadê as vacinas? Isso aconteceu em outras cidades também. Falta de coordenação e falta, óbvio, de vacinas que não foram compradas pelo governo, porque o governo acreditava que a pandemia ia passar. Ainda no Jornal da Paraíba, INMET emite alertas de acumulados e de chuvas intensas para todos os municípios da Paraíba. Com a chegada da nova remessa, Campina Grande vai priorizar a aplicação da segunda dose de vacinas contra a Covid-19. Ainda, portal Correio, destaque de capa, João Pessoa passa a exigir título de eleitor para vacinação e deve corrigir aplicativo em até 48 horas. Banhistas encontram um jacaré morto na Praia da Penha, em João Pessoa. Destaques de capa do portal Correio. No WS.com, o destaque é que Paulo Maia diz que regimento não o proíbe de disputar o terceiro mandato como presidente da OAB da Paraíba. Agora, destaque do G1 Paraíba. Prefeitura vai exigir título, isso está em todos os portais, porque o que aconteceu de fato é que a prefeitura estava lá vacinando sem exigir documento nenhum. Muitas pessoas de outros municípios aproveitaram e foram tomar suas vacinas. Agora é que a prefeitura se tocou de que, como está recebendo de acordo com os seus moradores, tem que vacinar só os moradores. Ainda no G1 Paraíba, policiais protestam e cobram ampliação da vacinação contra a Covid-19 para a categoria. Eles se reuniram na frente do Palácio da Redenção, no centro da cidade de João Pessoa, sede do Poder Executivo Estadual. Paraíba Online. Prefeitura de João Pessoa vai exigir título. Todo mundo está se surpreendendo com essa notícia. Transportes por aplicativos ganham locais para embarque de passageiros no centro de Campina. Confira onde mais choveu nas últimas 24 horas na Paraíba. Site paraibaonline.com.br traz um índice pluviométrico. Paraíba Rádio Blog, destaque de capa, ministro da Saúde desembarcará na Paraíba nesta sexta após polêmica da falta de vacinas. O ministro estará aqui em Campina Grande, inclusive, em reunião com o prefeito Bruno Cunha Lima. Blog do Max Silva, Energisa é condenada por corte de energia com fatura paga. Delegado é nomeado novo superintendente do Detran da Paraíba. Blog do Márcio Rangel, mulher de 39 anos é esfaqueada pelo marido em Lagoa Seca. Polícia procura suspeito. Destaque do Realidade PB, plenário do STF mantém decisão que determinou instalação da CPI da Covid. Esses os principais destaques de capa dos portais. Vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações e notícias. Inscreva-se no podcast e deixe seus comentários. Até lá! O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.